Olá pessoal, então vamos, agora para mais uma aula. Agora, novamente, vamos falar da avaliação do algoritmo no conjunto de teste, na avaliação do modelo, melhor dizendo, no conjunto de teste, só que agora para a tarefa de regressão. Já fizemos com a classificação, agora com a regressão. Então, da mesma forma, vamos aqui começar carregando aqui o conjunto de dados, Clicando aqui nessa aba, né? Clicando aqui, deixa eu ver. Tá conectando ali, tá conectando aqui ainda, por isso que não apareceu aqui ainda o ícone, para poder carregar. Ok? Agora sim, tá um pouquinho lento. Então vou carregar aqui o arquivo, é o mesmo. Diabetes.csv. Começar aqui novamente carregando aqui os primeiros pacotes. Carregando aqui o conjunto de dados para a memória RAM e armazenando na variável base. E aí, como eu fiz na classificação, vou pular essa parte aqui de exploração dos dados para a gente poder rodar aqui, a preparação, preparando os dados para os algoritmos de machine learning. Tá ok? Então eu vou aqui separar as variáveis preditora e desfecho, como vocês já viram em aulas anteriores, onde agora o nosso desfecho é a variável GLU, porque eu estou na regressão e a GLU é uma variável numérica, não categórica. Tá ok? Então vou rodar aqui as células. Então vou rodar aqui as células. Então, mais uma vez, lembrando que vocês podem revisitar lá, enquanto aqui eu rodo as células, vou comentando. Então vocês podem revisitar a aula teórica, sobre a avaliação dos algoritmos. E a gente lembra que lá na aula, a primeira coisa que foi realizada é o que está sendo realizado aqui. Foi o quê? Antes do processamento dos dados, a separação dos dados em treinamento e teste, E como eu falei na aula teórica, os dados de treinamento, os dados de testes são separados do conjunto de treinamento e utilizados só no final para a estimação da, da generalização do nosso algoritmo de machine learning. O que seria isso? A gente quer ver o quão bom está nosso algoritmo, nosso modelo, melhor dizendo, nosso melhor modelo, obtido no treinamento para dados futuros. Porque, na verdade, o conjunto de teste, ele simula isso. Ele simula dados futuros. Dados que o algoritmo não viu, são aqueles dados que, quando ele tiver em funcionamento lá na vida real, são os pacientes que vão chegando com as suas características preditoras, que serão inseridas no modelo, e o modelo fará uma predição, ou seja, diabetes ou não. Tá ok? Então revisitem lá aquela aula, só para vocês entenderem, que agora o que nós vamos fazer é exatamente isso, nesta aula, usar o conjunto de teste para avaliar nosso modelo construído e ter uma estimativa do poder de generalização desse modelo para dados futuros, ok? Então dê uma olhada lá nessa aula e aqui, enquanto isso, eu estou aqui rodando essas células, porque como eu estou aqui no notebook do Colab, cada célula depende da outra. Uma célula sempre depende, ou geralmente depende da célula
é anterior. Por isso que eu tenho que rodar aqui em sequência. Tá ok? Eu posso fazer também o seguinte, deixa eu fazer aqui, para adiantar aqui o nosso processo. Eu vou aqui na última célula, aqui na última célula antes da avaliação do modelo, né? Aí eu vou selecionar essa célula aqui, aí eu vou vir aqui em ambiente de execução, aí tem aqui, ó, executar tudo, executar antes, tá? Então ele vai executar antes, todas as células antes, tudo, desde lá do começo até aqui, passando até pela exploração dos dados, mas vale a pena, né? Então ele vai executar tudo, ele está executando, tá vendo? Então eu vou esperar ele executar até chegar, isso é um adianto, né? Isso é um adianto, para você não ter que ficar executando um a um, né? Isso eu até fiz lá na classificação também, mas aqui demora um pouquinho mais, vai demorar um pouco mais, porque aqui tem o tratamento das variáveis categóricas e as variáveis numéricas, né? Ó, então ele rodou tudo, tá vendo? Rodou tudo até aqui, onde eu falei. Eu selecionei essa última célula aqui, né, da fase de treinamento, vim aqui em ambiente de execução e coloquei executar antes, tá? Que é Ctrl F8. Então ele vai executar tudo até aqui e aí sim, pronto, aí daqui eu continuo, né? Então eu vou salvar aqui meu modelo, ele foi salvo aqui, ó, meu modelo de regressão, né? O melhor modelo que nós obtivemos no treinamento, que foi uma árvore de decisão. E aí sim, vamos lá, vamos começar aqui. Vamos começar aqui fazendo o quê? Para o teste, né? Para a avaliação do conjunto de teste. Primeira coisa, como lá na classificação, a gente tem que o quê? Pré-processar os dados do conjunto de teste, ok? Como aqui eu tenho variáveis, né, na regressão eu tenho variáveis categóricas e numéricas, a primeira coisa, vou ter que separar, né, essas variáveis entre categóricas e numéricas. Então, estou fazendo isso aqui, né? Então, eu poder fazer de duas formas, tá vendo? Até botei aqui de forma comentada variáveis numéricas. Aqui embaixo também são variáveis numéricas, vou até copiar para cá, ó. Só que eu poderia ter feito assim, né? Ou poderia ter usado aqui, porque aqui essa lista de variáveis numéricas pode ser muito grande, ou de categóricas, né? Então eu aproveitei aqui que eu já tinha separado lá em cima, e tem outras formas também de fazer isso, tá? Não só essa, como eu estou fazendo aqui, mas tem outras formas de fazer. Eu já fiz isso aqui, aproveitei a separação que eu tinha feito lá em cima de x treinamento, ponto numérico, x treinamento numérico, ponto colunas, e aí eu, né, eu aproveitei essa descrição aqui, essa separação, e fiz a mesma separação aqui no conjunto de teste, né? Então, as mesmas variáveis numéricas lá do conjunto de treinamento, lógico, vão ser as mesmas variáveis numéricas aqui no conjunto de teste, tá? Então, poderia ter feito assim ou assim, tá? Não tem importância e tem outras formas também de fazer. Então, vou rodar aqui essa célula. Aí, que as variáveis numéricas, tá vendo? Beleza? Então, vamos primeiro começar o pré-processamento das variáveis numéricas. Então, aqui, vou ver se tem algum dado faltante, né? Então, eu tenho, né, duas variáveis com dados faltantes no conjunto de teste, BMI e PED, né? E aí, da mesma forma, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou imputar pela média. Só que como eu falei na classificação, repare o seguinte, que aqui
eu estou usando esse inputer, né, inputer X numérico, é o mesmo inputer lá do conjunto de treinamento. Aqui eu só estou aplicando o transform. Como eu falei na classificação, é a mesma coisa. Vamos voltar lá no conjunto de... na fase de preparação dos dados, né, para o conjunto de machine learning. Vamos voltar aqui, só para a gente ver uma coisa. Vamos procurar aqui a etapa de dados faltantes. Dados faltantes, né, pré-processamento das variáveis numéricas. Dados faltantes. O que eu estou fazendo aqui? Né, o que eu criei aqui? Né, eu chamei essa classe aqui, né, do sklearn para substituir dados faltantes. Verifiquei aqui que tinha dados faltantes. E aí eu criei um objeto, né, o inputer x numérico, ou seja, o imputador para variável numérica no conjunto x, né, usando a estratégia aqui pela média. E eu fiz o que? O treinamento, tá vendo aqui, ó? O treinamento, né? Inputer x numérico.fit, né? Entre aspas, o treinamento no conjunto de treinamento, tá? E aqui embaixo é que eu apliquei a transformação. O treinamento seria o quê? Pegar as características estatísticas das variáveis numéricas no conjunto de treinamento. Então, pega lá todos os valores, né? Vê lá qual é o maior valor, qual é o menor valor. E aí, para quê? Para que ele possa calcular a média, né? Para que a função possa calcular a média. E aí, depois eu aplico, faço a transformação. Então, são coisas separadas. Primeiro eu pego as características estatísticas no conjunto de treinamento e depois eu faço a transformação que, né, é a imputação dos valores propriamente dito. E aí, como eu falei na classificação, o modelo que você está utilizando, que ele foi treinado, o melhor modelo, ele foi treinado em cima, né, desses valores do treinamento, inclusive os valores faltantes. Tá? Inclusive os valores faltantes. Então você, quando for lá no teste, você não pode pegar o seu imputador de valores faltantes e treinar pelos valores de teste, pelos valores de teste. Por quê? Porque são valores, vão estar ali valores, né, com os quais ele não foi treinado, né? Ele não foi treinado. Então você tem que pegar exatamente esse imputador que foi treinado no conjunto de teste, de treinamento, e aplicá-lo diretamente no conjunto de teste, a transformação, tá? Porque o teu modelo ele foi treinado com os valores do conjunto de treinamento, inclusive com esses dados faltantes, que foram imputados a partir de características dos valores no conjunto de treinamento, tá? Então, por isso que aqui eu estou só aplicando aqui, tá vendo? Só a função transformer. Não estou usando ali, não tô treinando novamente, tá certo? Não estou ali treinando novamente. Então vamos lá. Agora, deixa eu rodar aqui, né? Então já imputei, né, pela média os valores faltantes, mas pela média dos valores lá do conjunto de treinamento. Tá ok? Então eu rodo aqui, tá? Então roda aqui. Vou até deixar esse comentário aqui, ó. Vou deixar aqui, ó. Tá? Que o inputer X tá? Que ele foi treinado lá no conjunto de treinamento. Vamos ver aqui a variável alvo. Está faltando alguma coisa, né? Se tem dados faltantes, tem um faltante. Então eu tenho que também fazer a mesma coisa,
tá? De novo, eu estou aplicando só o transform aqui, porque eu estou usando, né, o fit. Ele foi treinado lá no conjunto de treinamento. Vou até colocar também esse comentário aqui, ó. Botar aqui esse Y aqui, é lá do conjunto de treinamento. O ponto fit eu peguei lá do conjunto de treinamento. Tá ok? Opa. Vamos conferir aqui. Não tem mais nenhum dado faltante. Outra tarefa, balanceamento das classes. Não faz sentido aqui no conjunto de teste, porque o balanceamento só é importante, só faz sentido no conjunto de treinamento, porque os algoritmos muitos são sensíveis, né, a dados desbalanceados. Uma vez que ele está treinado, não faz mais sentido. Valor discrepante também não faz sentido aqui está simulando o mundo real, então no mundo real pode haver valor discrepante, e até eu falei quando nós treinamos, né, na fase de treinamento, né, na fase de pré-processamento, né, no tópico preparando os dados para os algoritmos de machine learning, até falei que o tratamento de valor discrepante às vezes não é levado em consideração. Por quê? Porque como a gente quer simular que é um algoritmo que lide bem com o mundo real tendo valor discrepante, você insere valor discrepante também no treinamento. Tá? Mas se você sabe que no mundo real não vai ter valor discrepante, aí você no treinamento você tira como nós fizemos aqui também, tá ok? A reescalagem, né? A reescalagem é necessário, né? Porém, mais uma vez, o normalizador, eu estou normalizando pelos valores lá do conjunto de treinamento, tá ok? Então vou de novo aqui botar esse comentário aqui. Então é o normalizador lá do conjunto de treinamento das variáveis numéricas, né? É lá no conjunto de treinamento. O fit, eu estou obtendo lá no conjunto de treinamento pelos mesmos motivos, né, dos valores faltantes, né? Pelos mesmos motivos, eu estou utilizando aqui o normalizador treinado no conjunto de treinamento e aplicando aqui no conjunto de teste, no X, né? Teste numérico, tá ok? Agora, pré-processamento das variáveis categóricas, né? Agora eu estou aqui vendo quais as variáveis tem valores faltantes, as duas, né? De novo, vou aplicar aqui o transformer, né? O transformer, só que treinado no conjunto de treinamento, né? Então vou botar aqui de novo essa observação. Então esse inputter, né? Inputter cat aqui é lá do conjunto de treinamento, né? Aqui eu não botei um cat x, né? Mas seria um cat x, ou seja, é esse objeto aqui que eu já treinei lá no conjunto de treinamento e agora estou aplicando só o transform aqui, tá ok? Beleza, então vamos em frente. Então, pelos mesmos motivos, eu estou utilizando aqui esse inputter treinado lá no conjunto de treinamento. Eu estou aplicando aqui no conjunto de teste, não tem mais nenhum valor faltante. A codificação, né? Transformar para variável dummies, né? Aqui no conjunto de treinamento, no conjunto de teste também. É todo o pré-processamento necessário antes da avaliação, né? Dos algoritmos de machine learning no conjunto de teste. E aí, claro, da mesma forma a gente tem que juntar novamente, né? Como eu fiz lá no treinamento, antes do treinamento, né? Tem que juntar essas variáveis
as variáveis numéricas com as variáveis categóricas, tá ok? Mas, lembre-se, ó, repare que como houve uma divisão em treinamento e teste, né, então você tem aqui os índices aqui estão, né, tão um pouco embaralhados aqui, né? Teve imputação também de valores faltantes. O importante é que você tem aqui, né, 83 linhas, né, 83 linhas aqui para cada um deles, né? Então, ó, repare que aqui os índices são até iguais, tá vendo? A mesma ordem, 216, 236, 216, 236, 94, 312, 97, 94, 302, 97, terminando lá no 193, tá? São os mesmos índices, tá? Mas só para a gente poder organizar, vamos resetar esses índices para poder não atrapalhar a a etapa de onde vamos concatenar, né, novamente as variáveis categóricas e numéricas. Ó, depois que eu zerei, tá vendo? Aí começa de novo, ó, 0, 1, 2, 3 até 82, tanto para variáveis numéricas quanto categóricas, porque aqui eu resetei os índices, né? E aí aplico aqui, né, aqui eu aplico a função que vai concatenar, vou até imprimir aqui novamente, ó, x teste trt, né? Vamos dar uma olhada aqui, ó, tá vendo? Já está concatenado, né? Variáveis numéricas, variáveis categóricas, os índices de 0 a 82. Agora sim, vamos, né, para avaliação no conjunto de testes propriamente dito. Depois que eu fiz todo esse processamento dos valores no conjunto de teste, aí sim, né, vamos fazer avaliação, tá? Aqui eu estou aplicando uma função, né, uma função que antes dessa função, né, esse y aqui, esse ytrt, não sei se aparece ele aqui antes, deixa eu dar uma olhada aqui. Não, não imprimi ele em hora nenhuma. Mas esse ytrt aqui, x-test-trt, esse y-test-trt, ele estava na forma de um data frame com uma única coluna. Um data frame pandas com uma única coluna. Só que para os algoritmos machine learning eu preciso dele como um vetor com uma única linha do NumPy. E aí eu aplico essa função aqui do NumPy exatamente para transformar esse objeto, esse data frame pandas, que era uma coluna, em uma única linha do tipo NumPy Array, tá? Ou seja, é uma transposição da matriz, né? Uma matriz de uma única coluna vira uma matriz de uma única linha, tá? E aqui eu vou carregar, né? Ó, o que eu quero dizer é isso aqui, quer ver? Ó? Deixa eu imprimir ele aqui para vocês. Y teste TRT. Tá vendo? Fica assim. Eu não sei se antes aqui, deixa eu ver se esse Y aqui, teste. Teste antes do tratamento. Como é que vai ficar aqui? Ah, isso que eu estava falando, ó, tá vendo? Antes dessa função aqui, antes dessa função, né? O meu y era assim. Meu y era assim, é um data frame pandas com uma única coluna, e aí eu transformei num array, num py com uma única linha, tá ok?
Isso é o que é necessário para o algoritmo de Machine Learning. Agora sim que eu vou usar, né, vou até mudar aqui, isso aqui é uma árvore, né? Deixa eu até tirar esse comentário aqui, acho que esse aqui é de outro código. Então aqui eu vou guardar aqui na minha variável modelo final, o que? Vou carregar a minha árvore, né, meu modelo árvore, que está aqui, ó, meu modelo árvore de decisão, regressão, que eu salvei lá no final do treinamento como meu melhor modelo obtido lá no treinamento, né, na fase de treinamento, validação e ajuste. Então eu vou carregá-lo novamente aqui para o ambiente de execução e guardá-lo nessa variável aqui, ó, modelo final. E aí, claro, vou fazer o quê? A predição, vou usá-lo. Não existe mais treinamento aqui, tá, pessoal? O treinamento já acabou. Aqui não existe mais treinamento. Aqui o modelo já foi treinado. Na avaliação no conjunto de teste, eu não tenho treinamento. Eu tenho o quê? Só a predição. Então, eu carrego o meu modelo e faço a predição dele, né, no conjunto de teste. E depois eu calculo as medidas, né, as medidas de regressão. Então, foi o que eu fiz aqui, tá vendo? Então, aqui são os valores obtidos no conjunto de teste. Poderia ter valores melhores? Sim, poderia, né? Mas na verdade lá no treinamento só utilizei, né, por questões didáticas, só dois conjuntos, só dois algoritmos de regressão e poucos valores de poucos hiperparâmetros com poucos valores. Talvez se eu tivesse testado outros algoritmos, explorado melhor, né, é, os hiperparâmetros, tá? Como eu falei lá na classificação, eu poderia ter explorado os hiperparâmetros, né? Vamos até voltar aqui rapidamente. Eu poderia ter explorado aqui, vou falar aqui rapidamente dos hiperparâmetros, né? Então aqui são a lista dos hiperparâmetros, tá vendo? Então repare que eu coloquei poucos hiperparâmetros com poucos valores, né? Vamos dizer assim que entre aspas foi feita uma coisa de forma manual, entre aspas, né? Só que eu poderia ter usado, né, pacotes no Python como Optuna. Eu vou até escrever aqui para vocês, ó, esse pacote aqui, ó. Então ele é um pacote onde você vai é, explorar melhor, de uma forma mais inteligente, mais abrangente, todos os hiperparâmetros com, né, um maior range de valores, todos os hiperparâmetros dos seus algoritmos, tá? Então ele faz isso de forma automática para você. Aqui a gente colocou de forma manual, né? Colocamos aqui, criamos listas, né? Colocamos aqui os hiperparâmetros e alguns valores, né? E foi feito isso de forma manual. Lá não, você vai conseguir fazer uma busca, né, mais inteligente pelos valores dos hiperparâmetros com esse pacote Optuna, tá ok? Então vamos voltar lá. Então aqui está no final aqui, né? Vamos lá para terminar. Está acabando aqui. Então poderia ter obtido, né, valores melhores aqui no conjunto de testes se lá na fase de treinamento tivesse feito mais coisas. Mas por questões didáticas não foi feito assim. E por último, pessoal, vou falar aqui do gráfico de Chapman, que ele é um gráfico que ajuda a explicar a influência de cada variável na decisão do algoritmo, tá ok? Então você tem os dados, cria um modelo que serve para predição. O gráfico de Chapman, né, o que ele faz? Ele vai pegar, né, esse modelo, né, os dados, e vai explicar como aconteceu para fazer a explanação. Mas antes disso, eu tenho que instalar esse pacote aqui no ambiente, né, de execução
do Google Colab. Vou agora aqui plotar esse gráfico, tá? Então, estou aqui plotando o gráfico. Rapidamente, eu vou explicar esse gráfico. Aqui eu tenho no eixo vertical as variáveis, né, as variáveis preditoras. Aqui no eixo horizontal, o valor de Sharpe, positivos e negativos. E eu tenho aqui essa escala que quanto mais azul é um valor menor, né? Menor é o valor daquela variável. Quanto mais, né, para o vermelho, maior é o valor daquela variável. Bem, pessoal, então agora vamos, né, falar das características individualmente, né? Então, como já falei antes, a variável que está no topo foi a mais importante, né, de cima para baixo, é que tem mais importância para que tem menos importância para discriminação, né, para predição do modelo. Tá? Então, a GLU-CAT acima de 120 foi a mais discriminativa, né? Então, para valores positivos, lembra que a gente criou variáveis dummies, né? Para variável GLU-CAT, que originalmente é variável GLU-CAT, né? E aí, e tinha valores acima de 120, entre 99 e 120 e abaixo de 99. E aí a gente criou variáveis dummies, né? Onde para cada um dos valores dessa variável GLU-CAT, criamos uma variável nova, onde virou sim ou não, né? Ou seja, GLU-CAT acima de 120, a resposta era sim ou não, tá ok? Então repare que o vermelho representa o quê? Valores positivos. Tá? Então, assim, como eu estou falando de uma variável categórica, uma variável binária, né, na verdade, né, categórica binária, só tem dois valores, sim ou não, né? 0 ou 1. E aí você só tem os extremos, só tem as cores extremas, azul e vermelho. Né? Nas variáveis numéricas você tem cores intermediárias, né? Valores que estão ali entre o positivo, né? Entre os valores maiores e menores, entre os máximos e os mínimos. Aqui não, aqui eu só tenho duas respostas, sim ou não, então só tenho as cores extremas, vermelho ou azul. Então, o sim, né? Então, GLU-CAT acima de 120, sim, vai influenciar positivamente na predição de um valor alto de GLU, e que faz todo sentido, né? Porque acima que na verdade essa GLU-CAT é o quê? É a própria GLU categorizada, né? A própria GLU categorizada. Então, eu peguei a GLU, categorizei, criei três classes, né? Acima de 120, entre 99 e 120 e abaixo de 99, tá? Então faz todo sentido você ter uma GLU CAT acima de 120. Isso vai influenciar positivamente, né? Como é que eu sei que é positivamente? Porque deu um valor de Sharpe aqui positivo, né? E esse indica que vai impactar positivamente na minha variável alvo, que é o GLU, ou seja, positivamente vai impactar que eu vou ter uma probabilidade maior de ter um valor alto de GLU, que faz todo sentido, né? E só uma observação, eu poderia até ter tirado essa GLU daqui, na verdade eu deveria ter tirado essa GLU cat, né? Porque na verdade é a própria variável alvo, só que categorizada. Então na verdade eu peguei a variável alvo GLU, que é o nosso alvo, e categorizei, né? Eu estou utilizando como variável preditora. Então, mas eu não tirei daqui exatamente para poder, por fins didáticos, né? Para poder a gente ter mais variáveis categóricas, para poder fazer um tratamento das variáveis categóricas e tudo mais. Então, eu não tirei para a gente poder, por fins didáticos, entender, né, o pré-processamento de variáveis numéricas e categóricas, tendo mais variáveis categóricas também, né? Então, por isso
que eu deixei aqui, tá ok? E claro, valores baixos, ou seja, valores negativos ou, né, resposta não, né? GLU-CAT acima de 120 não, vai influenciar negativamente no desfecho, ou seja, vão influenciar para que a previsão do modelo seja para um valor de GLU baixo. Essa outra categoria aqui, nessa outra variável, a segunda aqui também foi a segunda mais importante, que é o tem diabetes não, né? Lembra que a gente categorizou também diabetes não, diabetes sim, né? Diabetes não. Então aqui é diabetes não. Aí assim, diabetes não. Qual é a resposta? Sim ou não, né? Então repare que diabetes não. Se a resposta é positiva, sim, ou seja, não tem diabetes, diabetes não. Sim, está representado aqui pelo vermelho, né? Repare que aqui agora está trocado, né? Aqui é azul, aqui é vermelho, para GLU-CAT maior que 120. Esse aqui está ao contrário, tá vendo? Vermelho desse lado, azul desse lado. Por quê? Diabetes não, né? A resposta sendo verdadeira, é o sim, né? É o vermelho. E não é o azul. Então repare que também faz coerência, né? Diabetes não. Se for sim, ou seja, a pessoa não tem diabetes, vai influenciar negativamente, né? O valor de chapa é negativo, vai influenciar negativamente para uma previsão, né? Uma previsão de GLU baixo, ou seja, vai influenciar para um valor baixo de glicose no sangue, porque GLU é glicose no sangue, taxa de glicose no sangue, né? Agora, se for sim, ou seja, diabetes não, a resposta for sim, ou seja, tem diabetes, então vai impactar positivamente na variável desfecho, ou seja, vai impactar para que aumente a probabilidade de predição de um alto valor de glicose no sangue, o que faz todo sentido, tá ok? Essas outras variáveis aqui, né? Essa daqui influenciou, né? BMI, PED, teve influência, mas não foi clara, tá vendo? Então repare que aqui, tanto do lado negativo quanto positivo do valor de Shapley, você tem valores altos e baixos, né? Aqui, claro, predominando aqui os valores baixos e aqui os valores altos. Então, ligeiramente, né? Ligeiramente para o BMI, que é o índice de massa corporal, ele contribuiu para um GLU mais alto, né? Porque do lado de cá eu tenho uma predominância maior do vermelho do que do lado de cá, que é o azul, valores baixos, ok? Mas você vê que tem uns valores intermediários em cada um dos lados. Então ajudou a discriminar? Sim, mas não tanto quanto as três primeiras, né? Da mesma forma, essa variável PED aqui, né? Que eu não lembro exatamente o que é, mas também ligeiramente valores mais baixos influencia negativamente, ou seja, ajuda a predizer um GLU mais baixo, uma glicose mais baixa. E para valores mais altos, né, a tendência é para que o modelo venha predizer ou prever, né, um valor mais alto de GLU. As demais, né, variáveis, né, não contribuíram, né, de forma significativa para o modelo, tá ok? Então esse é um gráfico para isso, né, um gráfico para você entender melhor a influência, né, de cada variável, a força da influência de cada variável no modelo para que ele faça as predições em relação à variável alvo, tá ok? É isso aí, pessoal. Um abraço.